Olá, seja bem-vindo. Vamos fazer mais um estudo sobre a dogmática cristã baseada na Bíblia Ave Maria. O assunto de hoje é a Assunção de Maria. Esse estudo é feito basicamente com a Bíblia Ave Maria, edição de estudos, a Bíblia Sagrada, edições Paulina do Padre Matos Soares, a outra edição Paulina da tradução da CNBB e na Jerusalém, edição de Jerusalém. Também revista atualizada, a Vida Corrigida e The Dake e King James, das versões evangélicas. Além do Lexo Hebraico, Aramaico e Grego. Pai, você pergunta por que tantas consultas? Porque muitas vezes um assunto é melhor explicado numa versão do que em outra. Por isso que nós temos que precisar verificar as duas. Vamos começar introduzindo uma passagem bíblica em Marcos 10, versículo 51, onde Jesus pergunta a um cego: o que você quer que eu faça? E ele diz: que eu torne a ver. Por que a pergunta? Porque tem muito cego que não quer ver, tem muita gente que não quer enxergar a realidade, tá certo? Então é por isso que é importante. A Bíblia também diz, a Maria no capítulo, Evangelho de João capítulo 5, 39, diz: vós perscrutais as Escrituras, julgando encontrar nelas a vida eterna. Pois bem, são elas mesmas que dão testemunho de mim, ou seja, a Bíblia é quem dá testemunho de Jesus, ok? Um detalhe importante é você examinar a Escritura e, quando tiver dúvida, perguntar ao autor da Bíblia, lembrando que a Bíblia é um livro cujo autor está à disposição do leitor 24 horas por dia, 7 dias por semana e 52 semanas por ano, tá certo? A pergunta é pertinente porque tem cego que não quer ver, tem gente que não quer enxergar a realidade para não contrariar a família, por vários outros motivos, né? Me lembro de um professor que era padre e que perguntaram a ele se ele sabia que estava, não engano, ensinando. Ele disse que se eu mudar o discurso, quem paga meu plano de saúde? Então cada pessoa tem as suas motivações para continuar defendendo das suas ideias. O detalhe é que quando o assunto é Maria é que começam os verdadeiros dogmas. Por quê? Porque não são bíblicos, são criações humanas, são exercícios, ginásticas, contorcionismo religioso, não tem base na Bíblia. Vamos ver na sua Bíblia o que é que estou falando. Para iniciar, a gente tem que entender o que é um papa. O papa é um homem como outro qualquer. Ele tem as mesmas necessidades fisiológicas que nós temos. Ele tem fome, tem sede, sente calor, sente frio, defeca, urina, respira e assim por diante. Não tem nada de sobrenatural. Ele frequentou um seminário católico, foi ordenado padre, depois ele foi eleito bispo pela votação dos bispos, foi eleito cardeal pela votação dos cardeais e, enfim, foi eleito papa novamente pela votação dos cardeais. A única regra que existe é que os cardeais com mais de 80 anos não podem votar, mas podem ser votados, certo? A eleição do papa é uma eleição comum com outra qualquer. Não desceu nenhum anjo ou outro ser sobrenatural na eleição, não tem nenhum fato sobrenatural intervindo no processo eleitoral. Vence quem tem mais votos, como qualquer outra eleição. O Papa não tem nada de sobrenatural, nem antes, nem depois de ser eleito Papa. A Assunção de Maria é um dogma verdadeiro, pois de forma idêntica não tem base nas Escrituras. Maria nasceu no século I a.C. e morreu no século I depois de Cristo. Quase 2 milênios depois, 1950, o Papa Pio XII, em 1º de novembro, ela decretou que ela foi elevada ao céu de corpo e alma sem passar pela morte. Sua Bíblia Ave Maria desmonta totalmente tal teoria. Se isso tivesse acontecido, uma intervenção do passado seria uma retroação. Nem Cristo fez isso. Deus, através de Jesus, oferece perdão para os pecados passados. Deus não muda a ação do pecado em si, Deus muda sim as consequências para o indivíduo e a relação dele para com Deus. O passado é limpo no sentido espiritual, mas não alterado historicamente. Não há relato bíblico de Deus mudando ou reescrevendo o passado. Se Deus assim o fizesse, a história perderia sua credibilidade. Se Deus reescrevesse o passado, a Bíblia perderia credibilidade. Ele usou eventos passados para fazer a sua vontade no futuro, como foi o caso de José do Egito. Deus não apaga o passado, mas usa como instrumento da redenção. Deus não apaga os fatos, mas transforma seus frutos. Deus não retroage para mudar os fatos, ele age para ressignificar o curso da história. Foi o caso de José do Egito, em Gênesis 50, 20, que ele diz: vossa intenção era de fazer-me o mal, mas Deus tirou daí o bem. Na outra versão atualizada diz: intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. O sacrifício de Jesus retroage na história, cobrindo pecados que antes da cruz, Abraão, Davi e Moisés, e também depois, porque tudo foi determinado antes da fundação do mundo. Se você abrir sua Bíblia Ave Maria, no Apocalipse 13:8, você vai ler: e hão de adorá-la, a besta, todos os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos desde a origem do mundo, no livro da vida do Cordeiro Imolado. A edição do Padre Matos, edições paulinas de Padre Matos, diz: adoraram a besta todos os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde o princípio do mundo.
Isto aqui ressalta que existe um livro da vida do Cordeiro e que foi escrito antes da fundação do mundo, assim como a sua morte foi determinada antes da fundação do mundo. Deus age com misericórdia. Vejamos a carta de 1 Timóteo, capítulo 1, de 13 a 14, diz: A mim que outrora era blasfemo, perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia. Ou seja, Paulo, quando se converteu, não apagou seu passado de perseguidor da igreja e dos cristãos, mas o ressignificou, pois passou de perseguidor da igreja para apóstolo da graça ou apóstolo dos gentios. Sabemos que Deus governa o tempo, mas não o reescreve. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz: Mas há uma coisa, caríssimos, de que vós não deveis esquecer. Um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Outra característica é que Deus é imutável, porque Malaquias 3,6 diz: Porque eu sou o Senhor e não mudo, e vós, filho de Jacó, ainda não sois povo extinto, não sois consumidos. Lá em Apocalipse 22,13 ele diz: Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o último, o princípio e o fim. Na realidade, Deus contempla o passado, o presente e o futuro de uma única vez. Temos que entender que todos nós erramos e muitas vezes nossos erros trazem prejuízo para outras pessoas. Não temos como voltar atrás e desfazer o erro. Podemos sim diminuir as consequências dos erros cometidos. Podemos sim retroagir modificando o entendimento. Não existe retroação que mude um fato. Existe sim retroação que modifica as consequências. Com relação ao passado, o que se pode fazer é ter arrependimento do que se fez. Entenda que é impossível mudar um fato ocorrido no passado. Viagem através do tempo é pura ficção, só em filme de ficção. Retroação no tempo é impossível. O que foi dito não se desdiz. Por quê? Porque já está no passado. O que foi feito não se desfaz. Por quê? Porque já está no passado. O máximo que se pode fazer é mudar o entendimento sobre o fato ocorrido, diminuir as consequências dos erros cometidos. Mesmo que o Papa tivesse poderes sobrenaturais, o que não acontece, não poderia modificar fatos passados, porque teria que voltar no tempo. Embora não seja bíblico, há um provérbio popular que define muito bem a situação. Há 4 coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada, a oportunidade perdida e a mentira propagada. Essas coisas não podem ser desfeitas nem refeitas, porque já estão no passado. A sua interpretação, sim, pode ser refeita. Se Deus reescrevesse o passado, ele levantaria questões sobre a sua consistência e sobre a confiabilidade na sua palavra. A imutabilidade de Deus é que dá credibilidade à sua palavra. Deus não muda os fatos do passado, mas muda o significado e o impacto do passado no presente e no futuro. Ele não muda o passado, ele revela o verdadeiro significado do passado, ele redefine a interpretação humana, não o fato histórico. Abra sua Bíblia Ave Maria no Evangelho de João, capítulo 3, 13, diz: Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, ou seja, Jesus. Aqui, o próprio Jesus exclui qualquer outra pessoa, ou seja, o texto é explícito: ninguém subiu ao céu, somente ele. Ascender significa ir por autoridade própria, algo exclusivo do Deus homem, Jesus. A Assunção Católica exige que este versículo seja relativizado. Para ensinar que Maria foi assunta de corpo e alma, é preciso interpretar João 3,13 com outra literalidade. Concluindo, João fecha a porta de qualquer doutrina de ascensão ou assunção corporal que não seja a de Cristo. Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, ou seja, Jesus. Jesus morreu, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E Jesus subiu ao céu sendo visto por muitos na sua subida. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 9 a 11, diz: Dizendo isto, elevou-se da terra à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Enquanto o acompanhavam com seus olhares, vendo-o afastar-se para o céu, eis que lhe apareceram 2 homens vestidos de branco, e disseram: Homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que eu vi subir para o céu. Aqui nós temos o testemunho de anjos, o testemunho angelical, o que reforça a teoria defendida pela Bíblia. A Bíblia relata ainda que Elias e Enoque foram trasladados, ou seja, arrebatados, e não passaram pela morte. Está escrito no 2 Reis 2:11. Continuando seu caminho, entretidos a conversar, eis que de repente um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num turbilhão. O livro de Hebreus 11, versículo 5 diz: Pela fé Enoque foi arrebatado sem ter conhecido a morte, e não foi achado porquanto Deus o arrebatou. Mas a Escritura diz que antes de ser arrebatado ele tinha agradado a Deus. No livro de Sabedoria, capítulo 4, versículo 10, que só tem na Bíblia Católica, diz: Ele, Enoque, agradou a Deus e foi por ele amado. Assim Deus o transferiu do meio dos pecadores de onde vivia. Na Eclesiástico 44:16 diz: Enoque agradou a Deus e foi transportado ao paraíso. Note que esses 2 fatos aconteceram com eles ainda vivos. Estes fatos não aconteceram com eles mortos. Estes fatos foram determinados pelo próprio Deus, não foram determinados por decretos ou ações humanas.
A sua Bíblia Católica não fala de Maria sendo arrebatada ao céu. A ascensão de Jesus, que a ascensão é subir pelo seu próprio poder, e a assunção de Maria é subir não por ação própria, mas por ação de Deus. Enoque e Elias foram ascendidos ao céu pelo poder de Deus, não pelos seus próprios poderes. Somente esses dois foram alvos desse tipo de ação de Deus, a assunção, e ocorreram com eles estando vivos. Mais uma vez, na carta aos Efésios, na sua Bíblia Ave Maria, capítulo 1, versículo 19 a 21, diz: o qual, na suprema grandeza de seu poder para conosco, que abraçamos a fé. É o mesmo poder extraordinário que ele manifestou na pessoa de Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o sentar à direita no céu, ou lugares celestiais. A ascensão de Jesus foi pública e testemunhada por muitos. No Evangelho de Marcos, na sua Bíblia Ave Maria, capítulo 16, versículo 19, diz: depois que o Senhor Jesus lhe falou, foi levado ao céu e está sentado à direita de Deus. Ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 24, 50 e 51, diz: depois os levou para Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. Enquanto os abençoava, separou-se deles e foi arrebatado ao céu. Ainda no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8 a 10, diz: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins do mundo. Dizendo isto, Jesus elevou-se da terra à vista deles, e numa nuvem ocultou aos seus olhos. Enquanto acompanhavam com seus olhares, vendo-o afastar-se para o céu, eis que lhe apareceram dois homens vestidos de branco, e lhe disseram. Em todos esses trechos, a ascensão de Jesus é ratificada por testemunhas angelicais. 2 anjos confirmam a realidade do evento e a sua natureza divina. É uma doutrina forte, é o testemunho ocular, mas o testemunho angelical, ou seja, é um fato incontestável. Como podem ver, a ascensão de Jesus é um milagre que foi feito de forma pública, foram presenciados por muitos, assim foram fatos incontestáveis. Não houve necessidade de uma comissão investigar se houve milagre ou não. A ascensão de Jesus tem um propósito teológico. Primeiro, marca o início do ministério de Cristo como sumo sacerdote exaltado. É o cumprimento das profecias no Salmo 68, 18 e Daniel, capítulo 7, 3 a 14. A ascensão é uma doutrina fundada na revelação direta, com testemunhas, profecias e propósito teológico. Essa clareza não existe no caso da Assunção de Maria. A teoria da Assunção de Maria, primeiro, não tem base bíblica, é uma retroação artificial, não tem base histórica nem apostólica, é fundamentada na tradição, é fundamentada na interpretação dogmática, não tem o testemunho patrístico dos pais da Igreja. A teoria da Ascensão de Maria é uma narrativa histórica, criando uma verdade dogmática a posteriori. Ou seja, declarar a Assunção de Maria como um fato histórico é como em 1950 alguém decretar que o evento ocorreu no ano 50 depois de Cristo. Ou seja, não tem testemunhas, não tem documentos, sem menção dos autores da época e baseado apenas em tradições tardias e contraditórias. É retroagir sobre o passado, inserindo um acontecimento que não existiu, mas exigindo que todos aceitem como obrigatório. Isso viola o quê? O método histórico, a integridade textual, a cronologia bíblica, o princípio da revelação progressiva e a própria natureza da autoridade divina nas Escrituras. Entenda que a retroação, como mudança na história, são manobras meramente humanas, só ocorrem na história civil e na política. Políticos mudam a narrativa de forma total, nomes são riscados como se nunca tivessem ocorrido, fatos são eliminados como se nunca tivessem ocorrido, é o caso do Holocausto ou o Holodomor, e a censura soviética apagou pessoas das fotografias históricas. O regime removia pessoas indesejadas das imagens originais e dizia que nunca estiveram lá. É uma forma de reescrever a história. Seria reivindicar que Pedro Álvares Cabral não descobriu o Brasil e decretar que um outro descobriu, sem fontes da época. Isto seria retroagir e alterar a cronologia já consolidada pelos documentos primários. Isto não teria credibilidade, pois o fato da descoberta não pode ser alterado. O Brasil foi descoberto sim por Pedro Álvares Cabral. Há documento histórico que comprova a carta de Pero Vaz de Caminha, que encontra-se no Arquivo Nacional da Torre de Tombo, em Lisboa. Este tipo de comportamento não os destrói, apenas tenta dizer o que aconteceu, não aconteceu. É uma forma humana de atender aos desejos, interesses e narrativas dos homens. Assim, na fé, retroagir é ressignificar o que aconteceu. Entenda que os dogmas verdadeiros subvertem a lógica e o raciocínio. É como a autoridade dizer que a grama é cor-de-rosa e ninguém tem o direito de contestar ou questionar. É como se uma alta autoridade decretasse que doravante fica estabelecido que Edson Arantes do Nascimento, Pelé, ou mesmo Zumbi dos Palmares, ambos nasceram loiros e de olhos azuis, e ninguém pode contestar. O mais grave é que os dogmas verdadeiros contradizem o que a Bíblia diz.
Fica claro aqui que a ascensão de Cristo é relatada claramente nos evangelhos e em Atos, Lucas 24, 50 e 51, Atos 1, 9 a 11. Ela é testemunhada por apóstolos presentes no Monte das Oliveiras, é reconhecida universalmente pela Igreja desde o primeiro século. É o tema central da cristologia, exaltação, autoridade e reinado de Cristo. Ao contrário, a Assunção de Maria não aparece em nenhum texto bíblico. A tradição oral sobre a morte e o destino de Maria surge séculos após o Novo Testamento. O desenvolvimento histórico ocorre entre os séculos IV e VIII. Ela foi elevada a dogma somente em 1950 pelo Papa Pio XII. Mesmo dentro da tradição católica havia divergências sobre como e quando isso ocorreu. A tradição acerca da Assunção é tardia e contraditória. A Reforma afirma: somente as Escrituras podem fundamentar a doutrina. O dogma de 1950 introduz uma crença que não estava presente na Igreja Apostólica. Um fato de muito peso é o silêncio de João. Lembre-se que na hora da morte Jesus entregou sua mãe aos cuidados de João. Está na Bíblia Ave Maria, em João 19, 26 a 27. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse aos discípulos: eis aí a tua mãe. E desta hora em diante o discípulo a levou para a sua casa. Ou seja, João cuidou de Maria até a sua morte. Se algo extraordinário como a sua assunção corporal tivesse ocorrido, seria natural que João registrasse no seu evangelho ou nas suas cartas. O silêncio de João é um silêncio eloquente e ensurdecedor. Como aplicação prática, você deve entender que a fé deve estar firmada no que Deus revelou, não no que a tradição humana acrescentou. A glória da igreja deve ser Cristo, não qualquer criatura, por mais honrada que seja. A doutrina deve ser fundamentada na Escritura, para não nos desviarmos para os misticismos. Celebramos Maria como serva fiel, mas nunca como objeto de dogmas não revelados. A ascensão nos aponta para Cristo como Rei, sacerdote e Senhor, nosso único mediador. Deixo com você as seguintes perguntas para sua reflexão. Que poderes pouquíssimas pessoas têm, mas só os adquirem após a sua morte? Nenhum poder. Que parente seu já falecido voltou e teve participação em alguma coisa que aconteceu após a morte? Nenhuma. Que diferença há entre um parente seu falecido, um parente meu falecido e os santos ou santos da Igreja Católica? Nenhuma. Se pessoas falecidas pudessem intervir para beneficiar ou ajudar ou orientar os vivos, quem estaria mais capacitado e interessado para ajudar os vivos? Um declarado santo ou santa que nunca lhe viu, ou seu pai ou sua mãe, ou outro parente já falecido seu? Os nossos parentes, evidentes. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, está na hora de repensar sobre em quem está depositada a sua fé. Se a sua fé está em santos ou santas, você tem que repensar. Em que porção da Bíblia está escrito que santos e santas garantem eternidade? Nenhuma. A Bíblia nos diz, entre outras coisas, que temos 3 certezas: a morte, o juízo e a eternidade. Abra sua Bíblia, Ave Maria, no livro de Eclesiastes, não é eclesiástico. Eclesiastes 9, capítulo, versículo 5 a 6 diz: com efeito, os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos nada sabem. Não terão mais parte alguma para o futuro no que se faz debaixo do sol. Ou seja, morreu, encerrou a participação dele em tudo que está acontecendo embaixo do sol. Com certeza você já foi a muitos velórios. Eles refletem a realidade da vida. Na Ave Maria, Eclesiastes capítulo 7, versículo 2 diz: melhor é visitar a casa onde há luto do que a casa onde há banquete, porque ali, na casa onde há luto, é o fim de todos os homens e os vivos que reflitam nela. Na carta aos Hebreus está escrito, no capítulo 9, 27, diz: como está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Ou seja, isso elimina o purgatório, porque entre a morte e o juízo não existe nada. O juízo sucede à morte. Logo após a morte vem o juízo. A morte nos pega como uma foto polaroide, não tem como ser alterada. É o transitado em julgado, a coisa julgada. Nada mais pode ser feito ou mudado ou acrescentado. Se você ainda não teve um encontro com Cristo, a oportunidade é agora. Veja que tudo que eu estou dizendo, está escrito na sua Bíblia Ave Maria, na versão Padre Mato Soares e outras versões católicas romanas, que foram citadas acima. Se você achar que a palavra de um homem, o Papa, tem mais autoridade do que a palavra de Deus, aí está complicado, você está pregando outro evangelho. Se você achar que a palavra de um homem como nós, o Papa, eleito de forma convencional, como toda eleição terrena, vence quem tem mais votos, tem mais poder e credibilidade do que a palavra de Deus, aí a coisa está complicada. Se você acredita que um mortal como qualquer um de nós pode reinterpretar ou reescrever a palavra de Deus, você, sem perceber, está afirmando que a Bíblia contém a palavra de Deus. E se a Bíblia contém a palavra de Deus é apenas um elemento que pode ser alterado ou subtraído ao bel prazer de outrem. Se você vai dar crédito ou não ao que a sua Bíblia romana diz, isso aí é um problema seu. Mas você tem que ser coerente consigo mesmo. Se a Bíblia está certa, você tem que acreditar no que ela está escrito. É o que se chama de sola escritura.
Abra sua Bíblia, João, a Ave Maria no livro de João, capítulo 3:18 diz: quem nele crê, em Jesus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no Filho único de Deus. Ainda no livro de João, capítulo 3, versículo 36, diz: aquele que crê no Filho, Jesus, tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele pesa a ira de Deus. Em Marcos 16:16 diz: quem crê em Jesus e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E ainda em Marcos 22:29 diz: respondeu Jesus: errai, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Em todos eles você pode notar que a fé em Cristo é o elemento principal para a sua salvação. A Bíblia diz: aquele que morto, ainda que morto viverá. Aquele que crê em mim, ainda que morto viverá. Seja coerente. Se você acha que o Papa está certo, rasgue sua Bíblia e decrete somente o que o Papa diz. Se você não pode mudar de uma hora crer no que a Bíblia diz e na outra hora crer no que o Papa diz, porque o Papa desfaz o que a Bíblia diz. Tudo isso eu estou mostrando na sua Bíblia Ave Maria. Você só não vai poder chegar diante de Deus e dizer: eu não sabia. Se você não tem certeza da sua salvação, se você compreendeu que ninguém está condenado ao inferno porque é pecador, mas porque não aceitou Jesus como suficiente Salvador. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18 diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não crê no nome do Filho único de Deus. Ou seja, João 36, aquele que tem a vida eterna, mas quem não crê verá a ira de Deus. Quem me despreza, em João 12:48 diz: quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que anunciei. Ou seja, quem me rejeita e não recebe minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que eu tenho proferido. Se você compreendeu que não existe purgatório, nem as demais narrativas humanas, e os mortos são iguais, não há mais um morto do que outro, não há nenhuma diferença entre um parente seu falecido, os decretados santos e um papa falecido. Nenhuma. Todos foram homens mortais e morreram. O que muda é a forma da morte e o tempo de decomposição do cadáver. Se você quer se reconciliar com Deus, repita comigo a oração: Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador, que sozinho não posso garantir a minha salvação, que eu preciso do teu Filho Jesus Cristo como único Salvador. Te agradeço por tudo que teu Filho fez por mim na cruz do Calvário. Confesso teu Filho Jesus como meu único e suficiente Salvador. Assim que eu te oro, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Espero que essa mensagem faça morada em seu coração, que você reflita. Lembre-se que tudo que eu mostrei aqui está na sua Bíblia, Ave Maria, e nas demais versões da Igreja Católica. Se você não vai aceitar, daí por diante é uma decisão pessoal sua e vai arcar com as consequências da sua decisão, porque decisões têm consequências. Deus o abençoe e guarde e proteja sua família. Espero que você tenha um encontro pessoal com Cristo para passar a eternidade junto com Ele no céu. Deus o abençoe.